Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Nessa aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a potência de base 10 e falar também sobre notação científica, tá certo? Então, na aula de hoje, dando continuidade aí à parte de potenciação, hoje nós vamos falar sobre potência de base 10 e notação científica, beleza? Então chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Já deixa eu anotar aqui que hoje nós vamos falar sobre potência de base 10. Potência de base 10. Então, galera, sempre que eu tenho uma potência onde a base dessa potência é 10, eu tenho duas situações, tá? Duas situações bem tranquilas. Quando a minha potência é positiva e quando a minha potência é uma potência negativa. Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui duas situações. 10 elevado ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta, e aqui eu vou manter, eu vou colocar 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 5. Então, basicamente são essas duas situações, quando eu tenho número positivo e quando eu tenho a potência aí sendo um número negativo. Quando eu tenho a potência sendo número positivo, eu não preciso efetuar a multiplicação 10 vezes 10 vezes 10. Eu não preciso fazer isso, tá? O que eu posso observar? Eu posso observar que a quantidade de zeros que esse meu resultado vai ter é de acordo com o meu expoente. Se o expoente é 3, então aqui eu vou ter 3 zeros. Se o expoente for 4, 4 zeros e assim por diante. Então eu não preciso representar essa multiplicação aqui. É só observar qual é o número do meu expoente e de acordo com o número do meu expoente eu vou colocar a quantidade de zeros. Beleza? Então 10 elevado ao cubo é igual a 1000. 10 elevado à quarta. 10 elevado à quarta, não preciso fazer essa multiplicação, posso só colocar a quantidade de zeros aí. Então, aqui eu tenho 4 zeros. 2, 3, 4. E aqui eu tenho 10.000. 10 elevado à quinta vai ser 5 zeros, né? 4, 5. E aí aqui eu tenho 100.000. Beleza? Potência positiva, tranquilo, é só repetir a quantidade de zerinhos de acordo com a potência. Quando eu tenho a potência negativa, essa potência negativa, nós aprendemos que para resolver essa potência negativa, ela tem que virar uma potência positiva. Como é que faz para transformar a potência negativa em positiva? Se ela está no numerador, ela vai passar para o denominador. Então, ó, se ela está em cima, ela vai passar para baixo. Então, aqui ficaria 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo seria 1000. A gente acabou de ver isso ali. E aí, eu teria que efetuar essa divisão de 1 dividido para 1000, que dá o resultado de 0,001. Professor, eu preciso representar esse esqueminha para chegar até o resultado? Não, você não precisa fazer esse passo a passo aqui para chegar até o resultado. O que você vai ter que observar? Se o meu expoente é 3, eu vou ter que voltar 3 casas. Não estou falando de zeros, estou falando de casas. Casas decimais, ó.
O número 1, a vírgula está depois do número 1. Né? 1,0 e 1 é a mesma coisa, então a vírgula está aqui no final. E aí, aqui, como é uma potência negativa, eu vou ter que voltar 3 casas. Então, volto 1, volto 2, volto 3. Então, a minha vírgula vai estar aqui, ó. Cada espacinho desse, eu completo com o zerinho. Então, 0,001. Beleza? Então, eu não preciso fazer esse esquema, eu posso só contar a quantidade de casas que eu vou ter que voltar. Vamos lá. 10 elevado a menos 4, eu vou ter que voltar quantas casas? Eu vou ter que voltar 4 casas. Então, 10 elevado a menos 4 é 0, ó, 1, 2, 3 e o 1zinho conta com uma casa, tá? 4. Então, ó, 10 elevado a menos 4 é 0,0001. Beleza? Aqui eu voltei, ó, 1, 2, 3, 4 casas. 10 elevado a menos 5, mesmo esquema. 0,1, 2, 3, 4 e o 1zinho também conta, 5. Então, aqui eu voltei 5 casas. Beleza? Então, são essas duas situações. Quando eu tenho uma potência positiva e quando eu tenho uma potência negativa. Tá? Vamos falar agora um pouquinho sobre a notação científica. A notação científica, galera, é quando eu tenho um valor que é muito grande ou um valor que é muito pequeno, representado de uma forma reduzida. Eu não preciso fazer aquele número gigante com um monte de casa decimal. Eu posso representar esse número em notação científica. Deixa eu colocar aqui. Notação científica. E aí, gente, para representar um número em notação científica, eu tenho uma formulazinha, só que essa formulazinha é só para a gente poder compreender os elementos que compõem aí a minha notação científica, tá? Então, ó, representando aqui uma forma genérica para representar uma notação científica, eu poderia colocar como A vezes 10, sempre será potência de base 10, tá? 10 elevado a N. Observação, galera, esse Azinho aqui, ó, o primeiro termo, ele tem que ser um número que esteja entre 1 e 10. Então, ó, esse primeiro termo aqui, ele pode ser 1, maior que 1 e menor que 10, tá? Então, ele tem que estar entre esse intervalo aí, de 1 até o 10. O N pode ser qualquer número inteiro, tá? Número inteiro. Beleza? E aí, colocando aqui um exemplo, né, de como vai aparecer essa notação científica, e aí daqui a pouco a gente vai trabalhar um pouquinho mais outros exemplos, ela vai aparecer da seguinte maneira: 5,4 vezes 10 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma representação de um número em notação científica. Percebam aqui que esse primeiro termo aqui, ó, o 5,4, ele está entre 1 e 10, né? Agora, o que não pode acontecer, isso aqui pode acontecer, beleza. O que não pode acontecer é algo do tipo 23,4 vezes 10 ao cubo. Isso daqui não pode acontecer, por quê? Porque esse primeiro termo aqui, ó, ele é maior do que 10. Então, aqui eu não transformei, né, esse número aqui corretamente em notação científica. Então, essa transformação aqui não está correta, tá? Então, não. Esse primeiro fator ele tem que estar entre 1 e 10. Da mesma forma que eu não tenho um outro exemplo aqui,
0,58 vezes 10 a menos 4. Eu não tenho essa representação aqui, né? Por que eu não tenho essa representação? Porque 0,58 é menor do que 1. E, para a gente poder representar em notação científica, esse primeiro fator aqui, ele tem que estar entre 1 e 10. Tá certo? Então, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente poder fixar esse conceito aí de notação científica. Vou fazer bem parecido com o que a gente fez em sala de aula. Vou fazer a transformação de notação científica para número e depois vou fazer o contrário, transformação do número para notação científica, tá? Então, deixa eu pegar aqui, ó. Nós vamos transformar número para notação científica e depois vamos fazer a transformação. Deixa eu ver se dá para a gente fazer aqui. Dá. Depois nós vamos fazer o contrário. Vamos transformar, deixa eu ver aqui, de notação científica para número. Então, vamos lá. De número para notação científica. Deixa eu colocar aqui alguns exemplos. Números grandes, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. E vou também colocar exemplos de números pequenos. Então, aqui, ó, eu tenho um número e vou transformar esse número em notação científica. Primeira observação, se o número é um número grande, né, eu já sei que a potência, né, dessa notação científica vai ficar uma potência positiva. E quando eu tenho um número pequeno, eu já sei que a potência dessa notação científica vai ficar uma potência negativa. Então, vamos lá, ó. Lembrando que o primeiro fator, deixa eu voltar aqui em cima, o primeiro fator, ele tem que estar entre 1 e 10. Então, a minha vírgula desse número grandão aqui, ó, ele está no final. Essa vírgula ela vai ter que voltar essas casas aqui até chegar a uma casa que fique entre 1 e 10. Então, ó, se eu voltar essa minha vírgula para cá, eu vou ficar com o número 158. 158 não pode. Se eu voltar para cá, eu vou ficar com o número 15,8, que também não pode. Então, essa vírgula vai ter que voltar até entre o 1 e o 5. E aí eu vou ter o primeiro fator com 1,58 vezes 10, sempre 10, elevado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou contar quantas casas eu tive que voltar até chegar essa vírgulazinha aqui que eu coloquei, né? Então, eu voltei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, transformando esse número para a notação científica, eu vou ficar com 1,58 vezes 10 elevado à oitava potência. Beleza? Próximo exemplo. No próximo exemplo, também tem um número grande, já sei que isso vai ficar uma potência positiva, a vírgula está aqui no final, e essa vírgula aqui, ela tem que voltar até entre o 6 e o 4, né? Que aí eu vou ficar com 6,4. 6,4 está entre 1 e 10. Então, o primeiro fator eu já sei que é o 6,4 vezes 10. Quantas casas eu voltei? Ó, voltei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6,4 vezes 10 elevado à sétima potência. Então, é assim que a gente resolve, que a gente transforma um número para a notação científica, esse número sendo um número muito grande. Transformação agora de um número pequeno. Eu já sei que esse número pequeno ele vai virar uma potência negativa. E aí eu vou trabalhar da mesma forma, só que em vez de voltar, agora eu vou ter que ir para frente, ó. A minha vírgula vai ter que andar para frente, né? Então, ó, se a minha vírgula vier para cá, eu vou ficar com o número 0,15. 0,15 ele é menor que 1, então não pode. Então a minha vírgula tem que estar entre o número 1 e 5. E aí eu vou ficar com o número, o primeiro fator, né? 1,5. 1,5 está entre 1 e 10. E aí, quantas casas eu andei até o 1,5? Eu andei 1, 2, 3, 4. Então, 1,5 vezes 10 elevado a menos 4. Menos 4 porque aqui eu tenho um número pequeno. Próximo exemplo. A minha vírgula tem que andar até o número 1,8. 875, né? Então, o primeiro fator eu já tenho, que é 1,875 vezes 10 elevado a quantas casas eu voltei, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado a menos 6. Então, aqui, galera, eu tenho a situação onde eu tenho que transformar um número em notação científica. Mas eu posso também ter a situação onde eu tenho que transformar a notação científica em número. E aí, vou colocar alguns exemplos aqui também. 4,5 vezes 10 elevado ao cubo, 1,87 vezes 10 elevado à quarta, 4,75 vezes 10 a menos 3 e 8,72 vezes 10 a menos 5. E aí aqui a gente vai transformar o número que está em notação científica para número. Como que eu faço para fazer a transformação agora de notação científica para número? Quantas casas decimais aqui, ó, eu teria que andar com esse 10 elevado ao cubo? Esse 10 elevado ao cubo, eu teria que andar 3 casas, né? Então, a minha vírgula estando aqui, eu vou ter que andar mais 3 casas. Só que, como já tem um número aqui, logo depois da vírgula, esse númerozinho aqui, ele vai ser considerado como uma casa decimal, tá? Então, para transformar 4,5 vezes 10 ao cubo em número normal, né, em número inteiro, sem ser em notação científica, ele vai ficar 45, já andei uma casa, e aí vou ter que andar mais 2, 4.500. Para tirar a prova real, eu posso pensar no seguinte, ó, a vírgula está aqui no final. Voltou 1, voltou 2, voltou 3. Então, a transformação desse número aqui para a notação científica seria esse resultado aqui. Segundo exemplo, mesmo esquema, ó. Aqui eu tenho 2 números, né, depois da vírgula. Então, esses 2 números eu já vou considerar como 2 casas, né? Então, vou ter que andar aqui 4. Já tenho aqui 2, então vou ter que acrescentar 2 zerinhos. A vírgula estava aqui, ó. Ela andou 1, 2, 3, 4. E aí, quando eu tenho a potência negativa, reparem que aqui, ó, um número, ele foi para a direita, né? Ele foi para a direita. Aqui
eu vou para a esquerda. A minha vírgula que estava aqui, ó, ela andou para a direita. A vírgula aqui ela vai andar para a esquerda, ela vai ir para trás. Então, eu vou ter que voltar quantas casas aqui? Ó? Eu vou ter que voltar 3 casas elevado a menos 3, vou ter que voltar 3. Então, mesmo esquema. Ó. Esse 4 aqui é considerado como uma casa. Tá? Então, vai ficar 0,004. Ó, voltei 1, 2, 3. 4, 7, 5. Beleza? Para tirar a prova real, se a minha vírgula está aqui e vier para cá, eu andei quantas casas? Andei 3. Beleza? E para a gente fechar, aqui eu vou ter que voltar quantas casas? Ó, vou ter que voltar 5 casas, né? Lembrando que esse número 8 aqui, ó, ele é considerado como uma casa. Então, a transformação para número vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 8, 7, 2. A vírgula estava aqui, ela voltou quantas casas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui temos tanto a transformação de número para notação científica e de notação científica para número. E aí, galera, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, ficou combinado para a gente poder estar resolvendo aí o exercício da página 47. Então, na nossa próxima aula, eu peço para que vocês façam aí, resolvam a atividade da página 47. Se por acaso surgir alguma dúvida, sem problema nenhum, a gente conversa sobre essa dúvida na nossa aula. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.